Para começar o vídeo, vamos falar do futebol internacional. O zagueiro holandês De Ligt sinalizou positivamente para uma transferência para o Manchester United. O empresário do jogador negocia os termos, os valores e os moldes dessa transferência com os clubes, o Bayern de Munique e o Manchester United. Vale lembrar que atualmente ele possui um valor de mercado na casa dos 50 milhões de euros e possui um contrato com o Bayern de Munique válido até junho de 2027. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 18 anos, meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente de um perfil no Instagram e um no Twitter, onde eu publico informações dos esportes. Caso seja de seu interesse, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Bom, falando de futebol brasileiro, o Corinthians enviou uma proposta ao Vitória para contratar o volante Dudu, de 25 anos. A oferta estaria na casa dos 3 milhões de euros, algo na casa dos 18 milhões de reais. Porém, o que se sabe até o momento é que o Leão da Barra recusou a proposta, uma vez que o jogador é tido como uma peça importante dentro do elenco. Falando de NBA, o LeBron James negociou um novo contrato com o Los Angeles Lakers, onde ele terá um contrato de até 2 anos em um custo que pode chegar até 104 milhões de dólares, algo na casa dos 582 milhões de reais. Falando de Santos, o alvinegro praiano pagou a segunda parcela da contratação do volante Jean Lucas, que esteve no clube em 2023. Esta parcela foi paga ao Mônaco, clube ao qual o jogador pertencia. A parcela paga foi na quantia de 2 milhões de euros, algo na casa dos 12,1 milhões de reais. Falando de São Paulo, vamos falar envolvendo São Paulo e o Torino da Itália, que demonstrou interesse em contratar o lateral esquerdo Wellington, de 23 anos. O jogador possui contrato com o tricolor paulista até o fim do ano, porém pode assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça ao fim do ano. Porém, segundo o site Tuttosport, a equipe italiana estaria disposta a investir 3,5 milhões de euros, algo na casa dos 21 milhões de reais, para ter o jogador ainda em julho. Falando de Série B, vamos falar do Paysandu, que anunciou a contratação do meia equatoriano Juan Casares, de 32 anos, que estava na equipe do Santos. O jogador chega a custo zero, uma vez que havia rescindido com o alvinegro praiano. E detalhe, ele assina um contrato válido até o fim da temporada. Falando de Palmeiras, o clube recusou uma proposta de empréstimo do Norwich, na Inglaterra, pelo lateral direito Vanderlan, de 21 anos, pois não tem interesse em negociar o jogador neste momento. Falando de Copa América, pela terceira e última rodada do Grupo D da competição, Brasil e Colômbia empataram em 1-1. Com o resultado, a Canarinho enfrentará o Uruguai neste sábado, às 10 horas da noite. Falando de Botafogo, em uma live, o John Textor informou que o meia Thiago Almada atuará no Glorioso neste segundo semestre. Porém, em janeiro, ele irá para o Lyon da França. Falando de futebol da Ásia, vamos falar sobre um jogador espanhol que poderia ir atuar no futebol da Arábia Saudita. O Al-Qadsiad estaria disposto a pagar a multa rescisória do atacante Álvaro Morata, que está avaliada em 15 milhões de euros, algo na casa dos 90 milhões de reais. Porém, o jogador quer permanecer no Atlético de Madrid. Falando aí de valores e dinheiro, de acordo com a consultoria Football Benchmark, o atacante Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo. O valor de mercado do jogador está na casa dos 244 milhões de euros, algo na casa de 1,5 bilhão de reais. E para encerrar o vídeo, vamos falar do Bayer Leverkusen, que visando montar um elenco forte para a disputa da Champions League e buscando peça de reposição para possíveis saídas, o clube teria uma lista de jogadores que interessam ao clube. E nela estão os seguintes nomes: Mats Hummels, Valdemar Anton, o Wesley e o Cristiano Ronaldo, que seria uma pedida do treinador Xabi Alonso.